Paz, meus irmãos. Bom, eu vim falar aqui, antes de falar das virtudes, eu achei melhor falar primeiro dos pecados, né? Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Para que a gente possa alcançar a virtude, nós temos que entender quais os pecados que predominam em nossa vida, né? Então vamos comer. A soberba, eu vou falar sobre a soberba. Porque a soberba, ela predomina sobre todos, e as suas filhas, né? Que aí são os 7 pecados capitais. Aí eu vou falar. Então, aqui, aqui o livro, ó, quem quiser, né? São Tomás de Aquino, é muito bom. Embora ele é um tanto filosófico, então, assim, eu acho que é mais difícil. Nem eu consigo entender muito bem, vou dizer. Mas, assim, eu vou falar, assim, digamos, pelo mais uma questão de entendimento meu, assim, que eu entendo, né? Vamos lá. São 7 os pecados capitais: a vanglória, a inveja, a assídia, a ira, a avareza, a gula e a luxúria. Então, a soberba predomina sobre esses pecados. Por quê? Porque quando a pessoa, ela, mesmo que consciente ou inconscientemente, aqui vai falar que ela é racional ou irracional, dependendo das circunstâncias, entendeu? Mas ela se soberbece, né? Ela acha que o que ela está fazendo não é nada demais, que ela não está atacando ninguém, nem no caso que muitas vezes vocês já ouviram falar assim, né? Mas o que é que tem a pessoa ter amante? Ela não tá ofendendo ninguém. Mas o que é que tem a pessoa ter 50 namorados por dia? Ela não está ofendendo ninguém. Mas o que é que tem a pessoa colocar a foto dela no OnlyFans? Ela não tá ofendendo ninguém. O que é que tem ela se bebedar no bar e quebrar a cara? Ela não tá ofendendo ninguém. Soberba, né, minha mãe? Soberba. Mas o que tem? Você sabe o pecado mais comum hoje, né? Da homo. Não tá ofendendo ninguém. Né? Isso é soberba. Isso é soberba. A soberba cega as pessoas, né? Cega ao nível de você achar que aquilo que é errado que você tá fazendo tá certo. Afinal, você não está ofendendo ninguém, não é? Seria essa a questão da soberba também, né? Então, assim, né? Então, a soberba, ela também, assim, às vezes a pessoa, ela está se autodestruindo e ela acha que não é nada demais. Que afinal ela não está atacando ninguém, ela tá. Então ela cega, às vezes, da pessoa pedir perdão. Ela cega a pessoa de ver o seu próprio erro e melhorar. A soberba faz isso, sabe? Né? Inclusive tem um versículo na Bíblia aqui. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Porque a pessoa perde aquela consciência, né? De que está errado, né? Ou por alguma razão, por algum negócio que aconteceu, ela acha que tá tudo bem, por exemplo, que é o caso, por exemplo, né? Como ando dizendo assim, ai, pobrezinho do ladrão, ele vai roubar o celular para comprar uma cervejinha. Uma soberba. A pessoa, ela acha que pelo fato dela não ter a condição que o outro tem, ela tem que roubar o celular. Só que aí é muito engraçado que ela rouba do pobre, né? E também do rico às vezes, mas o rico é mais armado. Mas assim, isso é uma soberba. Então, minha querida, a soberba, ela cega o fato de você querer ouvir a correção do outro. Quando o outro diz pra você, olha, não vai por esse caminho que você vai errar, você vai se estropicar, e você não escuta porque você está assoberbado, né? Você acha que tá tudo bem. Só que aí você vai de abismo a abismo até o abismo de todos, que é o inferno. Mas não existe inferno. Você vai sim, só que a soberba leva a ruína em vida. Não é nem no inferno. Chega no inferno ainda não, você já se lasca aqui mesmo. Então são coisas assim horríveis, né? Horríveis. Então assim, e a soberba, ela vai ser, por exemplo, se a pessoa tem vanglória, que vai entrar na vanglória,
ela acha que ela é a melhor de todas, que não tem melhor que ela. E o diabo faz ela crescer mais ainda. E isso também atinge, claro, as pessoas que são cristãs, né? Muitas vezes ela acha que sabe mais que todo mundo e que o que ela sabe é a extrema verdade, e muitas vezes incorre muitos no erro, né? Porque às vezes ela tá errada e ela não se dá conta e não aceita a correção. Então ela leva a pessoa à própria ruína. Quantas pessoas estão na ruína por hoje? Por quê? Por causa da soberba. Então a gente uma lição para mim e para todos nós, no geral. Eu não estou buscando o conhecimento dos 7 pecados capitais, das virtudes, porque eu acho legal fazer vídeo, mas é para mim mesma também. Porque é algo que a minha alma clama, sabe? E é muito bom aprender, sabe? Sobre essas coisas. Porque, infelizmente, isso não se fala muito, nem nas igrejas evangélicas, e nem agora, finalmente, graças a Deus, tem aí um grupo católico que tá falando, mas tornou-se esquecido por muitos anos, assim, muitos anos. E os evangélicos, o curioso é que eles não falam diretamente, eles fazem a volta no mundo, mas isso às vezes não atinge o essencial que precisa, né? Eles não falam o que é soberba, eles não falam o que é vanglória, eles não falam o que é luxúria. Eles falam e não falam ao mesmo tempo. Aí fica aquela coisa assim meio confusa, né? Muitas vezes a gente entende pelo intermédio do Espírito Santo, que ele que nos explica, porque muitas vezes as pessoas não são claras o suficiente para explicar necessariamente. A gente precisa aprender sobre isso, sabe? Para a edificação da nossa alma, sabe? Para começarmos a buscar a santidade com mais consciência, com mais razão do que é necessário ser, né? Porque às vezes a gente quer a santidade, mas a gente não se dá conta muito bem como fazer isso. Aí a gente acaba errando, né? Em muitas coisas, porque a gente acha que tá certo. E a gente precisa conhecer os nossos erros, né? E a soberba, minha querida, ela atinge muito nós os cristãos, porque existem muitas pessoas que acham que ser cristão é ficar orando 24 horas e jejuando, mas não vê que não dá atenção para os maridos, não dá para os filhos. Às vezes é esdrúxula, é grosseira com as pessoas. Às vezes julga demais a ponto de condenar outra pessoa como se você fosse alguma juiz, né? Então, assim, é muito difícil soberba, sabe? Que acaba formando religiosos e não cristãos, de fato, né? E a soberba também, o religioso, vocês sabem que existe 2 tipos, né? Tá aí no meu canal. Não tô falando apenas do religioso que gosta de orar 24 horas. Eu tô falando do outro religioso que acha que ele é religioso só porque ele vai na igreja. Existe 2 tipos de... Entendeu? Porque a pessoa o principal fator da soberba é que ela cega você diante do que você tem que melhorar. Então, assim, como quebrar isso? Como quebrar a soberba da gente? Escutando mais quando alguém chama atenção, quando o Senhor fala algo. Você não precisa falar para ninguém, tá? Porque ele vem com orgulho, então você não vai ter coragem de dizer, realmente eu preciso melhorar nisso. Esse daí tem que ser quebrado também. Mas antes para você quebrar o orgulho, que também é uma filha da soberba, você vai ter que quebrar dentro de você aquela coisa de que você está errado e você não admite. Você tem que pensar sobre aquilo que foi dito. Você não tem que deixar o seu inconsciente, tomar conta e dizer assim, esse pastor tá errado, não sei o que, eu não quero fazer, não. Você pensa dentro de você primeiro, aí depois quando você conseguir, começa a ganhar coragem e corrigir aquilo, de fato, em sua vida. Diante das pessoas também, o que ajuda na questão da reparação e também da humildade, né? Você tira, né, aquele gelo todo. Então é isso, meus irmãos. A primeira etapa dos 7 pecados capitais. Deus abençoe.
Espero que tenham gostado do meu vídeo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!